Este episódio foi gravado na sala de podcast do Hotel Outside Moco, no Porto. Bem-vindo ao Pontos nos Is, o podcast que se propõe a explorar cada I e revelar a singularidade de cada ideia. Aqui, acreditamos que cada ponto sobre o I é mais do que uma mera pontuação. É um ponto de partida para uma nova visão, uma nova descoberta, uma nova inspiração. Vamos juntos desbravar esses pontos e desvendar as histórias que cada I conta. Prepare-se para uma jornada única no universo das ideias, onde cada I tem o seu significado e a sua voz. Vamos começar a pontuar e descobrir o inexplorado mundo que cada I representa. Eu sou a Inês e este é o meu podcast. Sempre foi o aluno que mais escrevia, ora cartas, ora poemas, era inteligente e toda a gente o reconhecia pelas suas palavras. Cresceu e decidiu formar-se em engenharia. Porém, e porque a vida é mais do que livros e fórmulas matemáticas, começou a escrever e encontrar o Spotify de muitos os que o ouvem. Assim, dia após dia, partilha um pouco mais de si e das suas melodias, com um mundo que está a precisar de ser mais colorido. Este é talvez o podcast que daqui a uns anos iremos relembrar como o rapaz que ainda só está mesmo agora a começar. Caros ouvintes, hoje, no vosso botão play, Miguel Uné. Este é o Pontos nos Is. Olá, Miguel. Olá Inês, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Então, quem és tu e como é que chegaste até aqui? Eu acho que fizeste uma ótima introdução, muito elogiosa, obrigado. Nada. Não, eu sou um estudante de engenharia, ou sou um músico que nos tempos livres estuda engenharia, exatamente. Como tu disseste, comecei, acho que era a pessoa que mais escrevia nas aulas, estamos a falar, eu e Inês somos amigos desde a escola primária, e foi aí que começou, ainda que inconscientemente, Exatamente. o gosto pelas Escrita. canções, pelos poemas neste caso. Sim. Ainda sem melodia, mas acho que foi aí que começou as bichinho. brincadeiras com a rima e tudo mais. E em concerto e noutras entrevistas já agradeci várias vezes à professora Inês por ter incentivado a que começasse a escrever tão cedo. Depois a música juntou-se mais tarde, também tiveste a oportunidade de Sim. estudar, não é? Sim, Nós em Portugal temos muita gente no ensino articulado e verdade. a estudar música para complementar os estudos mais regulares. E Eu que fui um desses ajuda até no casos. desenvolvimento mental. Sim, e sem pronto, dúvida. atenção. Eu fui para o piano, foi um Eu instrumento básico e Sim. tudo. Acho que muita gente vai para o piano. Lá em Sim. casa o meu irmão foi para o piano, a minha irmã também. Toda a gente vai para o piano. O meu guitarrista foi estudar piano, por isso toda a gente por lá passa. E novamente tive a sorte de ter um professor muito amigo, o professor Jorge, Uhum. que pronto, foi ele que começou a estimular este gosto pela música. Sim. E é ele que eu e os meus irmãos devemos continuar neste meio. E acho que foi isso. Depois aconteceu essa tal simbiose entre os poemas que escrevia quando era mesmo muito criança e as canções, as melodias que comecei a escrever mais tarde. E que hoje estão nas mãos de muita gente. Estou no Spotify, como Exatamente. disseste. O trabalho que tens era o teu sonho, tornou-se o teu sonho ou tens só porque tinha de ser? Ou seja, neste caso, a música e assim. O trabalho que eu tenho, ou seja, agora é preciso definir qual é o meu trabalho. Eu acho que estou satisfeito com tudo o que tenho feito, mesmo na engenharia, mesmo não tendo certezas quando escolhi o curso, acho que ninguém tem certeza absoluta. Uhum. Agora, olhando para trás, acho que acertei, gosto muito do que estudei e do que continuo a estudar. E a música é o complemento perfeito. Acho que todos temos os nossos hobbies e a nossa forma de sair um bocadinho do nosso 9 às 5 e para mim a música é essa forma de sair de uma vida mais regular. E é o teu ponto de encontro? Sim, acho que é a forma mais genuína de me expressar, pelo menos. Muito bem. Acho que é uma forma de dizer aquilo que penso e que se calhar não posso dizer no trabalho ou não é o local para o dizer. Ou até nem encontras o conforto de o dizer e partilhar tão livremente como encontras na música. Sim, exatamente. E mesmo em termos da companhia, eu faço uma música num ambiente muito familiar, poder contar as minhas histórias com as pessoas com quem eu vivo as histórias, a minha família, os meus amigos, acho que é um pacote completo. Um pacote de sonho. Usas a música para expressar aquilo que não consegues partilhar de outra forma, lá está, ou porque achas que as tuas dores, vitórias ou fraquezas serão as de outras pessoas também? Eu acho que, em primeira instância, tudo o que eu escrevo tem a ver comigo. Mas as minhas músicas não costumam ser de autoajuda, nem grandes reflexões, conclusões que eu tirei.
costumam ser coisas mais simples, mais banais, Uhum. histórias do dia a dia, do cotidiano. Por isso, sim, muitas vezes nem são histórias minhas, são Certo. histórias que eu vejo, E o que quer na acontece? primeira pessoa, quando são meus amigos ou Uhum. familiares, quer num plano mais distante, quando estou no comboio e Ok. ouço uma discussão caricata. Por isso, sim, acho que E guardas esses momentos na tua mente ou tens um livrinho onde vais escrevendo as coisinhas? eu acho que o livro era a forma mais romântica, não é? Tinha uma ideia de escrever. Sim, Com o sim. telemóvel já não é tão romântico, mas a Ok. ideia é a mesma. Ou tomo uma nota, Muito bem. ou falo para o telemóvel, guardo uma ideia. Muito bem, muito bem. Sabes que tu se calhar não tens a noção, mas eu posso partilhar aqui que algumas das tuas músicas foram parte do meu conforto num momento mais difícil da minha vida, ok? E eu acho que a simplicidade, às vezes, de algumas canções que tu numeras como mais banais, talvez não sejam assim tão banais, porque a banalidade encontra-se também nos pontos mais fulcrais de uma vida e até nos pontos mais sensíveis, e portanto eu acho que isso é de louvar. Obrigada. Pronto, continuando. De onde é que geralmente surgem estas ideias? Pronto, eu acho que de onde e em que momento, eu acho que há uma falsa ideia de que as ideias aparecem quando estou sentado ao piano. É um processo. No momento certo. Não, elas aparecem em qualquer momento. Eu Momento. acredito que quando sair daqui hoje, a caminho de casa, que pode surgir uma ideia. Ok. Pode, não sei, acho que estamos sempre a ser sim, sim, estimulados, sim. as ideias vêm dos estímulos, e esse estímulo pode ser passar ali no restaurante um cheiro, pode ser Uau! uma paisagem, pode ser um ruído. Acho que qualquer coisa pode ser um estímulo. E depois as ideias que aqui dentro tenho Começam a acumuladas crescer, certamente claro, começam claro. a crescer, claro. E porquê que, desde praticamente sempre, levaste sempre a língua portuguesa como a tua âncora, não é? Portanto, tu escreves sempre em português, ou grande parte das vezes, e é o teu modo para a escrita e para a tua composição. Portanto, tu podias simplesmente escolher o inglês, porque é uma coisa que é muito mais poliglota, não é? É o que toda a gente fala nos 4 cantos do mundo, e escolheste o português, que é a tua língua, que é as tuas raízes, pronto. Eu acho que isto tem a ver, é aquilo que eu escrevo e é aquilo que eu ouço também. Ou seja, eu ouço música principalmente portuguesa, Uhum. porque ligo muito à letra, ligo Certo. muito à mensagem. E embora saiba falar inglês e compreenda relativamente bem a língua, acho que Estudas não é em a mesma inglês coisa. maioritariamente, não é? Sim, estudo em inglês. Mesmo assim, acho que qualquer letra em inglês não me toca da mesma forma que toca uma letra em português. Temos uma língua muito bonita também, Sim. e acho que para mim nunca foi questão sequer Ok. Giro. compor em inglês. Acho que foi algo muito natural Muito começar a escrever e continuar a escrever em português. bem. E assim continuarás. Até ver. Sim, é uma promessa, acho eu. Acho que me posso comprometer. Está prometido, aqui assinado por baixo. Como é que é o teu processo de criatividade até chegares ao resultado final? Portanto, como é que começas e o que é que acontece até lançares a música para o Spotify? Há várias partes, não é? Nisto de Claro. fazer uma canção, umas eu gosto mais, outras eu gosto menos, Faz faço-as parte. todas. A primeira parte é a minha parte favorita, é aquela em que aparece uma ideia, algo novo e fazemos o primeiro rascunho. Ok. E acho que há ali alguma beleza no primeiro take que nunca mais vai acontecer. Quando for para gravar a sério, quando for para gravar com melhor qualidade, já com uma ideia mais estruturada, vai sair bem, mas não tão bem. Ok. Há alguma magia no primeiro take, eu sinto isso ainda, de gostar tanto de uma maquete ou da forma como aquilo ficou. Mesmo que o som não fosse adequado, mesmo que eu tenha cantado uma palavra Certo. ligeiramente ao lado, continuo a gostar daquele primeiro take. Essa é a minha ideia favorita. Eu, se pudesse, estava sempre a escrever Primeiro take. novos primeiros takes, novas primeiras ideias. Mas depois vem todo um processo de, pronto, primeiro limar essa ideia, torná-la mais consistente a vários níveis, partilhá-la com a banda e tirar um Sim. bocadinho de cada elemento da banda que vão fazer a música crescer. E depois criar uma parte mais técnica de gravar ensaiar, Sim, gravar sim. o take, a misturar, masterizar e apresentá-la. uma série de coisas. E depois outra parte que ainda gosto menos, que é divulgar. Que é, para além de ter Ela também é um de desafio. escrever, de criar, ter de convencer as pessoas A ouvir e a gostar. espero que as pessoas ouçam. Sim, Gostava sim. que isso acontecesse de forma mais natural, mas é óbvio que é preciso muito trabalho de redes sociais e promoção de concertos, etc. Que eu faço, tenho de Já lá fazer, chegamos. mas o que eu gosto mesmo é de escrever canções. Pronto, fica aqui uma sugestão que um dia vais criar um álbum com primeiros takes. Pronto, acabou. Só Ponto primeiros final. takes, Primeiros takes. sem EP, pronto. refinar, combinado. Exato.
quanto tempo, em média, é que demora desde a tua ideia até estar nos headphones de toda a gente? Mais ou menos. Os primeiros 2 álbuns acho que foi relativamente rápido, ou seja, estamos assim, há aquelas, dentro de um álbum de 10 músicas, há aquelas músicas que foram escritas já há 10 meses e outras foram escritas há um mês. Certo. Por isso não dá para fazer assim uma média, mas diria Sim, que... mas de uma música ou de uma canção. De uma canção, ou seja, desde o processo de escreves a canção até está pronta para... Acho que o mais rápido que tive foi para aí 3 meses, só que a música na realidade já estava pronta antes, depois já todo um Processo. um processo de a divulgar, porque estando a música pronta, tenho a sorte de ter um estúdio em casa, de poder fazer grande parte do processo em casa e com pessoas da casa, Certo. por isso há aqui uma parte logística que fica logo resolvida, por isso somos relativamente rápidos a tornar a música pronta para ser ouvida. Isso é muito giro porque tu não fazes música sozinho. E é engraçado porque, curiosamente e meio que por acaso, decidi perguntar ao ChatGPT: olha, ChatGPT, eu conheço, não é? Portanto, já te conheço há muitos anos, diz-me coisas sobre Miguel Uné. E foi isso. E o ChatGPT, na altura não foi o ChatGPT, foi o Gemini, ele disse-me: olha, o Miguel já escreveu X, já lançou Y, não sei o quê. Ele trabalha com os 2 irmãos e com o guitarrista. Com a Maria, não é? Com Ele o já sabe Pedro. isso tudo, Sabe. eu não fiz o E que a exercício. Maria faz não sei o quê, e que o Pedro faz não sei o quê, e que o guitarrista faz não sei o quê. Eu, bolas, caramba, faz espetacular, né? E se tu fizeres isso é muito engraçado, que eu depois até te posso mostrar, muito, muito engraçado. E foi curioso porque, de facto, tu não estás sozinho neste barco e tens 2, diria que, pilares da tua vida a acompanhar-te. E pilares que não têm nem a tua maturidade, à partida, nem a tua mentalidade, nem a tua visão, porque vocês são todos diferentes. Sim, certo. Como é que tu levas a maré e como é que tu geres essa maré e o que é que tu achas e o que é que tu sentes? Eu acho que a parte boa, estou farto de dizer, não é? Esta facilidade de ensaiar, de partilhar Certo. as ideias rápido e de tocar as músicas para quem gosta e com as pessoas que gostam. Acho que isso é o que eu mais base. gosto no facto de tocar com eles e tocar com amigos também, bons amigos também. A parte chata é que, se calhar, às vezes é difícil de distinguir, não é? Nós podemos estar chateados por outra coisa qualquer e depois no ensaio ninguém nem me querem ouvir. Eu estou ali a tentar partilhar uma nova ideia e não estão com paciência para me ouvir. Mas isso não acontece muitas vezes. O balanço, no geral, é muito positivo. E vocês complementam-se uns aos outros ou às vezes, lá está, às vezes são uns contra os outros, não é? Mas a maior parte dos dias, vocês 3, principalmente como irmãos, complementam-se? Sim, acho que sim. Acho que a ideia na banda, ou quem me rodeia na música, o princípio tem sido de me rodear com pessoas melhores que eu, pelo menos numa das suas facetas. Claro. Ou seja, Com certeza. tentar, eu não vou explicar à Maria como é que quer as segundas vozes. Eu até tenho feito o exercício de evitar comunicar com a banda aquilo que eu quero. Posso já ter uma ideia, mas tenho feito o exercício de adiar a comunicação dessa ideia para ver como é que sai, como é que eles fazem. E tenho sido surpreendido, porque muitas vezes, se calhar, a ideia que eu tinha era dar um salto precoce para levar a música para um lugar que não fazia sentido e que acaba por ir para um lugar completamente diferente, melhor normalmente, porque pronto, acho que têm todos muita liberdade para dar o seu cunho à música. Certo, e pronto, portanto o projeto em si não, mas o treino, o estudo, é tudo muito caseiro, não é? Tal como tu disseste. Vocês, graças a Deus, têm pais. E os vossos pais às vezes estão em casa, acredito eu. Como é que os vossos pais, primeiro, como é que lidam com a questão dos estudos e dos treinos, de vocês 3 na banda e tudo mais, com eventualmente o barulho, que às vezes possa acontecer, e até como é que lidam com o vosso projeto, não é? Eu acho que o barulho é o menos. Eles, não, isto é muito mais fácil porque os nossos pais nos apoiam, estão a empurrar para o mesmo lado. E quando digo que o barulho é o menos, é porque eles fazem muito mais do que isso. Nós sempre que ensaiamos pronto, eles fazem-nos um grande almoço, é sempre uma almoçarada de domingo, quase que um festejo do ensaio que acabou de acontecer. É o facto de irem connosco a todos os concertos, é o facto de vibrarem com isto tanto como nós e ajudarem a partilhar, etc. Por isso é mesmo muito mais fácil quando eles estão a apoiar. Uma das perguntas que eu tinha guardadas para a nossa conversa era a parte dos fãs, quem é que são as pessoas que neste processo sentes que são mais essenciais? E são os teus pais?
Sim, acho que sim. Acho que são aqueles que estão lá desde o primeiro momento em que comecei a fazer música. Muitas outras pessoas Sim. são importantes. A minha Claro. namorada agora diz que é fã número 1 E pronto. e eu tenho de lhe dar o. E muito bem. Tenho de reconhecer que apoia muito. Seleciono os pais só porque estão lá mesmo desde o primeiro momento, desde quando entrei na primária e comecei a escrever poemas. Quando tu nem tu sabias o que é que vinha por aí. Eles estão lá Sim. desde esse momento e sempre a apoiar. E curioso que uma vez no meu aniversário, eu acho que tinha 10 anos, que um dos meus presentes foi uma compilação dos poemas que eu tinha escrito. Ok. Até então, foram ver os meus cadernos e compilaram num livrinho os Máximo. poemas que lá tinha. Por isso, o apoio vem mesmo muito de trás e tenho-lhes de agradecer. Muito bem. Qual é que é a parte mais desafiante desta carreira de artista em ascensão? Eu acho que passa um bocadinho Além de sobre... divulgar, não é? Divulgar já percebemos que é um desafio para ti. Sim, mas passa um bocadinho pelo facto de não podermos focar-nos só naquilo que gostamos de fazer. Como tudo, quando uma empresa começa a crescer, Claro. a mesma pessoa vai executar não sei quantas funções. Eu acho que aqui é a mesma coisa. Quando um artista está a crescer, não se pode focar só naquilo que gosta, na parte criativa ou só em dar concertos, e tem de assumir uma série de posições que me vão levar a ter mais concertos, que me vão levar a passar em mais rádios, etc. E aprendo muito nesse processo, só que pronto, isto tudo consome tempo, tudo consome energia e idealmente o artista faria música e a música chegaria ao seu destinatário sem grande esforço. Não sendo o caso, vamos ver. No entanto, quer dizer que com as plataformas digitais está tudo mais fácil de fazer passar essa mensagem. Acredito que há uns anos o problema fosse ainda maior. Como é que vamos levar esta música para ali? Nem sequer havia Essa um possibilidade. Spotify para o qual eu pudesse despejar o meu álbum. Exatamente. No entanto, agora há tanta coisa no Spotify, como é que o meu álbum Como é que se vais vai encontrar o destacar teu ali? álbum? Exatamente. Pois, é isso. Ou seja, acho que há um problema na mesma para resolver, mas é um problema diferente. Exatamente. Qual é a música que tu tens que mais te diz? Epá, as músicas são como filhos, não se escolhe um filho favorito. Mas não sei. Vou pegar numa das músicas do primeiro álbum, chama-se Canções de Amor. Porque, primeiro, essa música é uma homenagem a duas das minhas referências na escrita de canções e de letras e de músicas. É uma homenagem ao Carlos T e ao Rui Veloso, essa dupla. E, para além disso, é uma das músicas do primeiro álbum que, embora seja o álbum que está pior gravado, pior cantado, pior tocado, está o pior a todos os níveis mais técnicos, honesto. foi aquele que chama-se ensaios porque foi um ensaio. Foi a minha primeira tentativa. E acho que quando estamos a falar disto da promoção, qual é a melhor estratégia? O que é que eu devo ter? E para mim nunca foi questão apagar esse álbum para mostrar só o que tem o melhor feito. Foi Certo, história e foi um passo mesmo muito importante. Foi aquele que permitiu chegar às primeiras rádios, ter os primeiros concertos. E foi graças a esse que depois lancei o segundo, depois lancei o terceiro. E por mais aí virão, não é? Exatamente. Mas tinha de selecionar uma música desse álbum. Há alguma música que te marque do mundo nacional ou internacional, assim especialmente? Ou são demasiadas, pronto? São muitas e não é nenhuma, porque eu agora não me vem nenhuma à cabeça, mas há muitas que me marcam. Eu sou daquelas pessoas que ouvem a música em loop. Quando gosto, chego de manhã, quando começo a ouvir e meto aquilo a repetir o dia todo. E depois enjoas. Pois, mas ainda por cima essa música vai mudando, ou seja, agora é esta, para a semana vai ser A outra, que vou outra. estar a ouvir no loop, por isso não queria estar a selecionar uma Seria muito dessas. redutor, exatamente. Acho que é muito difícil. Então, cada vez mais sabemos de jovens artistas que, por sorte, num concurso de talentos, ou por estarem no sítio certo à hora certa, abre-se uma porta ou uma janela de oportunidades. Acreditas que essa sorte é possível chegar sem chegar aos mais altos palcos deste país? Não sei, acho que há uma forma orgânica de fazer o projeto crescer e é nisso que eu tenho apostado. Ou seja, eu acredito que, tal como quando falamos de consumir o produto português, de não comprar só em supermercados e comprar na mercearia local, marcas de roupa, vamos mesmo sendo um bocadinho mais caro, vamos dar a oportunidade Certo. à loja portuguesa que a está a vender e que inclusive até produziu.
Eu acho que com a música é um bocadinho a mesma coisa. Nós estamos sempre a consumir música. Então agora nas redes sociais, Sim. com os stories e Sim, e até com afins. os pulsos hoje em dia. Exato, ou seja, a música, nós estamos sempre a utilizar a música. Não lhe damos valor, se calhar, porque Claro. não estamos a pagar por ela, estamos a usá-la de forma quase que indiscriminada. No entanto, cada vez que partilhamos, estamos a dar visibilidade a um Sim. artista, a uma canção, a uma melodia. Eu acho que sinto um bocadinho falta desse tipo de união por parte do público português. Claro. Estamos só a partilhar coisas de gente que Internacionais. está, sim, normalmente com um oceano de distância e tudo. Isto ajudava tanto. Não estou a dizer para mudarem o vosso estilo de publicação por completo. Mas se a cada 5 publicações, se uma delas fosse para um artista português, pá, aquilo, parecendo que não, mas faz muita diferença. Faz muita diferença dar palco desta forma às pessoas. E a minha aposta é esta, é que as pessoas, começando pelos 3 Fs, não é? Os Sim. Friends, Family and Fools, comecem a partilhar, e eu acho que rapidamente, se toda a gente partilhar um bocadinho, conseguimos criar essa base de fãs orgânica. Pronto, como estamos num sítio, num local sagrado, onde há muita gente que nos ouve e que gosta, desafio então os nossos ouvintes para ir ao Spotify, tal como estão a ouvir este podcast, é só buscar no motor de pesquisa e procurar Miguel Lené e ouvir uma música que seja, já ajuda. Depois, eventualmente gostam da primeira, depois gostam da segunda e depois é uma escada, pronto, faz parte, certo? Mas não se esqueçam de acabar o podcast. Exatamente, se isso é que esqueçam de não. acabar o podcast. E subscrever, avaliar essas coisas todas, pronto. Isso é muito giro porque lá está, ainda num dos podcasts anteriores que saíram, pronto, falávamos sobre os hábitos de consumo, enfim, várias coisas a nível, seja alimentar, seja de vestuário, seja até do que ouvimos, do que lemos, que influenciam de facto a nossa vida. E é muito importante isso porque é interessante, as rádios portuguesas já se começam a adaptar dia após dia a diferentes hábitos de consumo. Se compararmos há 2 anos atrás ou 3 anos atrás, não havia obrigatoriedade de passar músicas portuguesas na rádio. Hoje em dia já há. E, por exemplo, sem fazer propaganda, ou qualquer que seja, a rádio comercial ao sábado de manhã, das 8 às 10 da manhã, tem só música portuguesa. E eu acho que isso é muito importante, é um passo. Já me apanhei em diversas situações para estar acordada àquelas horas no sábado de manhã, no carro, e acabei por ouvir e involuntariamente cantamos várias músicas que lá passam. Eu acredito que um dia vá lá a tua parar, sei que já não lá foi parar, e alguém num carro um dia também cante divertido, não é? E alegre por involuntariamente eu estar a fazer. Isso é muito giro. É um fenómeno bastante, não só aleatório, mas também inocente e que vai eventualmente acabar por acontecer. É esse o objetivo, é chegar a todas essas rádios. Eu acho que sim, quer dizer, cada vez mais se fala, e as rádios falam disso também, de passar a música portuguesa. Eu acho que depois há um passo seguinte, que é passar muita música portuguesa e diferente. Sim. Porque, há muito bons artistas em Portugal. Sim. Nós acabamos por conhecer um número muito pequena. reduzido dos artistas que existem e que cantam na língua portuguesa. Acho que há um trabalho também a fazer nesse sentido. Claro. De se calhar fugir da tentação de colocarmos a música que está no top 1 ou top 5 ou Exatamente. top 10 e tentar dar algumas oportunidades, porque eu acredito que, pronto, se existe de facto uma interação ouvinte-rádio, acho que as pessoas vão perceber, ou as rádios vão perceber neste caso, se as pessoas estão a gostar ou não. Sim, Eu acho que é quase que um processo de tentativa. Vamos mostrar um artista hoje, vamos mostrar um artista amanhã. Já há algumas iniciativas, gostava que houvesse mais. Estou ansioso que haja mais É isso. para aparecer por lá. Muito bem. E o dia que isso acontecer, a gente vai estar a acompanhar. Pronto. Combinado. Eu acho que, porque eu digo isto e faço este forcing de estarmos a acompanhar e de estarmos a ver e a observar e a ouvir, porque eu acho que essencialmente para toda a gente que tenha coragem e acima de tudo a coragem de começar um projeto, seja na música, seja um podcast como o meu e assim, precisa que alguém esteja lá para ouvir a primeira vez. E depois as coisas vão crescendo gradualmente e organicamente, mas é muito importante que alguém esteja lá no fim, não é? Porque as pessoas não estão aqui a fazer isto só porque sim, acima de tudo. E eu acho que por isso é que eu, tal como tu estás na mesma posição, num patamar e numa área diferente da minha, na verdade
acaba tudo ir tocar à comunicação, Mas não é? o princípio acho É que o há mesmo. de ser o mesmo, Sem acho que é dúvida. um fenómeno de massas, que as pessoas querem ouvir todas o mesmo, ver E de todas o modas. mesmo e ler mesmo o mesmo, Moda. para depois comentarem todas sobre O o mesmo. mesmo. Isto era mais fixe sempre quando as pessoas falam, dizerem, pá, que fixe, este fim de semana fui ali ver um concerto Do de um Miguel Lené. artista que nem conhecia. Eu faço isto muitas vezes, eu vou muito à Academia de Música de Espinho ver concertos e pronto, eu compro quase tudo que lá aparece de Ok. bilhetes e vou, mas compro sem ler grande coisa sobre eles, sem Vais e ouvir. aproveitas. Eu vou e sou sempre, não digo sempre, mas quase sempre surpreendido. Ora pela positiva, quando aparece um artista que depois até quero ouvir no Spotify, ora pelo facto de ser simplesmente diferente, algo que não estava à espera, um género Claro. com que não estava a contar. Muito bem. Muito bem. Então, e passando aqui para uma área diferente, que é a comunicação com o público, não é? Porque o público é o essencial na tua arte. Quando sobes a palco, lembras-te que às vezes, desculpa, alguns ídolos teus já lá tinham subido. Imagina, eu sei que um dos teus ídolos é o Miguel Araújo, imagina que num palco o Miguel Araújo já lá tinha subido. Onde e com quem é que gostarias de partilhar esse palco? Eu acho que tenho de responder com a minha banda, não é? Com a tua banda? As pessoas com quem toco. Somos 6 em palco neste momento. Sou eu, nas teclas. Depois, como já disseste, o Pedro e a Maria, o meu irmão e a minha irmã. O Zé, que é um amigo... Calma, o Pedro e a Maria estão nas vozes? Ambos fazem voz, mas Ok. a Maria é voz no teclado, o Pedro faz vozes e o baixo. Ok, E depois, pronto, aqui temos os 3 irmãos e depois temos 3 amigos. ok. Tem o Zé, que é um amigo já de longa data, conhecemos-nos desde o secundário. O David, que conheci mais recentemente, mas que membro super importante do projeto, tem aquela positividade que contagia, mesmo quando eu não estou tão contente assim com o projeto, porque há muitos momentos de dúvida Sim. sobre aquilo que andamos a criar, e o David puxa-me sempre para cima. E o Vasco agora, começámos com o Nuno, no Ok. trompete. O Nuno, entretanto, está um bocadinho mais afastado agora, mas o Vasco está a dar conta do recado Ok. e a animar os concertos, principalmente com a sua trompete e boa disposição. Muito bem. E não me respondeste à pergunta de onde é que seria esse palco que gostavas Onde de subir? seria? Acho que a Sala Surgia, na Casa da Música, era um Um palco. bom palco. Eu, de certeza que o Miguel Araújo já lá tocou. Eu Acho que sim. nunca Não ouvi a tenho tocar noção, lá, mas acho que mas sim. apostava que sim. É Por possível. isso sim, vamos manter esse E se palco. um dia fosses abrir um concerto dele, qual é que seria a sensação? De missão cumprida, sem dúvida. Acho que... Não, o Miguel, pronto, eu há bocado não... Pois é, vocês ainda mais têm o mesmo nome, isso é muito giro. É verdade, é verdade. Curiosidade. Eu há bocado não destaquei nenhuma música, mas se tivesse de destacar um artista, seria o Miguel. Para mim, neste momento, a referência máxima em Portugal para a escrita de canções e de letras, muito completo. Por exemplo, o Carlos T escrevia letras brilhantes, Sim. o Rui Veloso escrevia canções lindíssimas. E para mim, o Miguel Araújo juntou tudo. Ele que está a fazer as duas coisas, acho que também produz, faz uma Sim. carrada de outros processos inerentes à produção da música e pronto, é um ídolo. É um ídolo, pronto. Se algum dia o Miguel Araújo ouvir este podcast, já sabe o que é que tem de fazer, não é? Portanto, Na Casa da Música, chamar para a primeira Surgia. parte. Exatamente. Achas que as redes sociais, já estávamos a falar isso há pouco, são uma vantagem para artistas jovens como tu, seja para chamar a atenção de pessoas para os concertos, para criar um bichinho antes da música sair, ou até para se fazer trends à volta de uma qualquer música tua? Eu acho que aquelas bandas que começaram há alguns anos, quando não havia redes sociais ou quando não estavam tão disseminadas, conseguem comentar melhor o tema. Porque eles sabiam como é que isto funcionava antes Certo. e sabem como é que funciona agora e passaram por toda a transição. Eu só divulgo música em redes sociais, ou seja, eu nunca tive a oportunidade de fazer a divulgação de outra maneira. Claro que há outros meios, Claro. mas neste momento todos os outros meios acabam por ser complementares. Diria que para quem está a crescer na música, o principal meio de divulgação começa por ser as redes sociais. Gostavas que mais as rádios têm muito impacto, televisões, etc. Sim. Mas aquilo que eu controlo mais, aquilo que eu consigo São as redes sociais. controlar são as redes sociais. E tem um impacto muito grande, apesar de não teres o maior desejo por esse papel, não é? Pronto, é natural hoje em dia e é o que chega a mais gente, de eventualmente que nem é do teu círculo ou há de todos os sítios, todas as partes do mundo,
E o algoritmo funciona um bocadinho assim, vá. Não é não gostar, atenção, o processo não é não gostar, é gostar mais de escrever canções. Há uma parte que eu gosto mais e a outra faço porque tenho Tens de de fazer. fazer. Pois. No entanto, é parte também pelo facto de eu sinto que alguma coisa se perde. Aquilo que eu falo do primeiro take, daquela magia que existe no ensaio. Eu gravo os ensaios, Sim, depois sim, até sim. os vou ouvindo durante a semana. Há ali coisas que eu não consigo passar para as redes sociais. Há ali uma energia que eu gostava de conseguir transmitir e que não consigo. E às vezes não consigo porque não tenho grande jeito nas redes sociais. Acredito que haja pessoas a fazer melhores trabalhos nesse sentido. Mas o próprio formato de rede social, em que temos de ser tão rápidos a passar qualquer mensagem, É verdade. não podemos focar-nos no pormenor, temos de contar só. Não é? Nós estamos a ouvir Sim, o sim. resumo do resumo do resumo. Sim, sim, sim. Ninguém quer saber a história por trás da música que eu estou a publicar. As pessoas vão a tentar apanhar ali alguns segundos de um videoclipe, Certo. vamos tentar meter aquele refrão forte que apanha as pessoas. E acho que há ali E muita fica na coisa que cabeça. se perde e acho que se calhar é por isso que eu não gosto tanto desse processo. Muito bem. Eventualmente, vês pessoas que te seguem nas redes sociais que não conheces a apoiarem-te em sítios que nunca pensaste em que elas fossem. O que é que sentes nesse momento e afinal e o que é que o público te diz mais? Pronto, o que eu tenho, ou seja, a minha base de fãs, posso chamar fãs principal, são a família e os amigos. É por aí que começo sempre. Por isso, sempre que vêm comentários que não estão Ora. nestes círculos, para mim é um momento mesmo importante. Eu adoro receber uma mensagem que não estou à espera. Adoro receber um comentário de alguém que nem sequer faço ideia de quem é esta pessoa. Esta pessoa vive numa cidade bem distante daqui. Isto aconteceu-me principalmente, tive a oportunidade de passar na Antena 1 Uhum. logo no lançamento deste novo Ok. álbum e pronto, ao passar na Antena 1 o programa teve, o álbum teve alguma divulgação que levou a que recebesse muitas mensagens, comentários no YouTube, as Giro. pessoas começavam a escolher as suas músicas favoritas, foram os meus 5 minutos de fama, mas gostei mesmo muito, quer dizer, acho que é para aquilo que eu faço música, é Sim. para que as pessoas também se identifiquem Exatamente. com as minhas histórias banais, não é? Exatamente. E que comentem aquelas com os quais mais se identificam. Muito bem. O que é que de concerto para concerto tentas melhorar e o que é que gostarias de dar mais ao público? Eu gostava de. Neste momento, nós temos um concerto ensaiado que já demorou muito tempo a preparar, porque nós antes éramos só 4 em palco, agora somos 6, mudou um bocadinho. Eu também, as músicas mudaram um bocadinho de estilo. Ok. Foi preciso um período de adaptação, nova banda, etc. Muita coisa mudou, então preparámos um concerto. São 14 músicas em que temos ali aquilo pronto para tocar. Eu gostava de conseguir ter mais músicas para ir, ou seja, já as tenho, mas mais músicas prontas para concerto, para que quem vai ver 2 semanas seguidas não leve com as mesmas músicas Ok, exatamente. ok. Tento mudar um bocadinho também as histórias que falo, ou seja, eu não posso falar sobre a história de todas as músicas, senão nunca mais acabava o concerto, mas tento também alternar um bocadinho aquelas músicas a que dou mais atenção em cada concerto. E acho que é isso que tem tornado os concertos especiais também. Pelo menos para nós em palco têm sido todos diferentes à sua maneira. Isso é muito giro. E o que é que te disseram? Estamos quase a acabar. O que de melhor te disseram durante um concerto ou depois de um concerto ou que ouviste de uma pessoa que te acompanha? Me acompanha. Sim, ou que te ouve, vá. Esta pergunta, quase a acabar, e esta pergunta mais difícil. É assim, Mais difícil no fim. Eu acho que as pessoas mais próximas, a palavra que mais eu sei é uma questão de orgulho, Uhum. porque quem me acompanha sabe o trabalho que coloco na música, sabe que, embora seja o meu segundo ofício, na teoria, é um segundo ofício que consome muito tempo, consome muita energia, e é se calhar um segundo ofício que, se pudesse ser primeiro, melhor. Pois, Ou seja, quem me dera que a música fosse o tivesse. teu dia a dia. Sim, que chegasse a tanta gente que pudesse viver da música, mesmo que não fizesse só música, ter a música como primeiro plano Sim, e fazer o resto nos tempos livres, como digo nas minhas descrições, a exatamente. brincar. Mas acho que é isso. Acho que gosto quando as pessoas percebem a importância que eu dou ao que estou ali a fazer. Se pudesses pedir 3 desejos que fossem colocar os pontos nos is, na tua área, quais seriam? Na minha área, música, suponho. Estou a Sim. falar como músico. Exatamente. Estás a deixar as difíceis para o fim. Isto assim não vale.
um bocadinho na questão das oportunidades, criava mais iniciativas. Muito Acho bem. que tem de haver. Nós já aproveitámos algumas Certo. e dou valor a todas aquelas que nós aproveitámos. Gostava que houvesse mais oportunidade para tocar nas rádios, mas isso aí está dependente das rádios em si, Exatamente. mas mesmo naquilo que toca aos municípios, que às vezes têm orçamentos para promover as festas no verão Sim. e chamam um grande artista. Eu acho isso muito bem, quer dizer, é bom, as pessoas Para chamar o vão, público. as Sim, sim. pessoas gostam, a cidade sente-se presenciada com esses concertos. Mas nada custa, e quando eu digo nada custa, é literalmente nada, Nada. colocar lá um artista ascensão. Nem digo, não me chamem a mim, se for muito longe, nem precisam de me chamar a mim, chamem um artista da vossa terra. Eu acho que se todos os municípios fizessem isto, era muito mais fácil de criarmos Esta base. esta base, este crescimento orgânico que falta um bocadinho aos artistas. Senão vamos acabar todos a ouvir as mesmas verdade. músicas. Isto é só um desejo, tenho que dizer mais dois. Não, se for isso, está ótimo. Não, acho que este é o principal, toca em muita coisa, mas é isso. Gostava que existissem mais iniciativas para promovermos a música. E quem diz isto, acho que isto estende a tudo. Sim, Quem sim. diz nos podcasts, eu acho que Claro. vamos ver. E o que acontece é que há uns 10 podcasts em Portugal que as Que pessoas são ouvem top, muito top, sim. e que depois os outros acabam por não Perdem-se. receber tanta atenção, e era mais engraçado que isto estivesse tudo distribuído. Íamos ouvir sobre mais temas, Exatamente, mais aprender histórias. mais, crescer mais, sem dúvida. E para o mundo, um desejo para o mundo para pôr o ponto no i. Depois nós estamos num momento complicado agora, não é? Sensível. Acho que é preciso ter. Acho que tu falaste no início de um mundo mais colorido. Cada um pode dar o seu contributo. O meu contributo é muito singelo, é só com umas canções, mas acho que a tolerância seria essencial para tornarmos este mundo mais colorido. Muito bem. Um livro, ou uma frase, ou uma música que tenha marcado a tua carreira. Que ainda vai no início, pronto. Vou para uma música, acho que é o mais óbvio. Vou escolher uma de Miguel Araújo, também Muito já bem. decidi que vai ser de Miguel Araújo. Estou a pensar qual Qual? será. Vou escolher o Talvez Se Eu Dançasse. Muito bem. Qual é o segredo de um trabalho feliz? Eu gosto muito do meu trabalho, eu sou feliz, por isso eu não estou à procura do segredo, eu acho que já o descobri. Eu gosto muito de trabalhar naquilo que gosto, ter muita flexibilidade, não só de horário, que acho que é o que falamos mais, mas também intelectual, de poder ter a oportunidade de explorar novas ideias, ter a oportunidade de seguir caminhos diferentes. Acho que é algo ao qual não consigo atribuir um valor monetário. Muito bem. Eu ia sugerir que o Miguel partilhasse, neste caso, a data dos próximos concertos. Acontece que eu não sei quando é que este podcast vai sair neste momento. Opa! Portanto, mas vou deixar um desafio ao Miguel, que quando o podcast sair, eu vou meter um post no Instagram, @podcast.nos, Ok. e o Miguel vai lá deixar um comentário com a data dos próximos concertos. Combinado? Combinado, eu já ia Pronto. dizer aí. Já ias de lançar, não é? Pronto, vai ser assim, que é a maneira mais fácil para todos. E assim, ninguém se esquece, fica lá fixado, eu afixo o comentário e fica lá, para toda a gente que quiser ouvir. E se algum dia o podcast Pontos Nos Is estiver lá presente, irá partilhar, com certeza. Está feito, muito obrigada. Obrigado, Inês, gostei muito. Obrigado. Obrigada de coração por ouvir este episódio do podcast Pontos Nos Is. Este episódio sairá na próxima terça-feira nas restantes plataformas de podcast e YouTube. Um novo episódio sairá daqui a 2 semanas, na terça-feira, às 6 da manhã, no Spotify. Até lá, acompanhem-me no meu website e no YouTube. Um grande beijinho e sejam felizes.